Ô Paulo Azeredo, vários atleticanos em campo ontem na Copa do Mundo. O Ale Oliveira vai comentar, vai analisar, mas não teve ninguém que encheu os olhos não. O Equador perdeu muitas chances e acabou sendo castigado no fim do jogo, hein, Azeredo? Um abraço, boa tarde, Paulinho. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, boa tarde. Quem tá ligado com a gente também no Rádio Esportes desta segundona. Pois é, Thiago, nós trouxemos aqui manchetes, nós tivemos a estreia do Equador, né? Ontem acompanhamos atentamente aqui a estreia do trio atleticano na Copa do Mundo com o Equador. A derrota no finalzinho, 1-0 para a Costa do Marfim. E o Alan Franco e o Alan Minda começaram como titulares. Aí o detalhe, né? Que a gente sempre fala aqui, o Alan Franco jogando como um ala direita. Ele jogando por ali pelo lado direito. E fazendo um papel quase que de um lateral. Voltava na recomposição de marcação, ajudava por ali. E o Alan Minda, aqui no Galo, joga pela ponta direita, jogando pela ponta esquerda na seleção. E no primeiro tempo, você disse bem, o Equador perdeu muitas chances, teve 2 bolas na trave. O Minda participou ativamente pelo lado esquerdo ali, mas não foi feliz. Acabou substituído porque cansou, pregou. E aí no segundo tempo entrou o Preciado. Aí você vai falar, na vaga do Alan Franco. Não, ele entrou na ponta direita, como um atacante também, o Preciado. E aí teve 3 participações, uma delas inclusive o Plata quase marcou o gol do Equador, ainda estava 0-0 o jogo, né? Uma jogada dele pela direita, o cruzamento, ele deu assistência, mas aí vem o detalhe, o Barba Domingues, é claro, assim como a gente, você que está aí nos Estados Unidos, eu também estou acompanhando por aqui, está acompanhando o Mundial, acompanhou o Equador atentamente porque tem atletas dele nessa seleção. E fica o detalhe seguinte, Thiago, no Atlético, os 3 jogam de forma diferente. O Alan Franco é meio campista, o Alan Minda é ponta direita e o Preciado é lateral direito e não ponta direita. Será que depois de assistir essa estreia, de ver um posicionamento diferente, a parte tática do BKSS na seleção é diferente da do Barba Domingues no Atlético? Será que pode pintar, quem sabe, Thiago, buscando até uma adaptação mais rápida, principalmente do Preciado, que ainda não aconteceu no Atlético. O Franco e o Minda não, que são titulares, mas o Preciado, será que pode pintar uma novidade e o Preciado, quando retornar da Copa, virar um ponta direita no Galo, que inclusive está precisando de atacantes, né, Thiago? Ô Paulo Azeredo, eu vi o jogo todo. Se o Atlético estiver dependendo Preciado de atacante, meu filho, para poder fazer gol, para dar assistência, o atleta tá ferrado. Ele errou tudo no jogo ontem. Eu tava vendo uma estatística, foi o Cláudio Rezende que me mandou. Eu tava assistindo ao jogo, acho que foi o Cirilo. De 12 passes que ele deu, ele errou 8 dos passes pra frente. Os 4 que ele acertou pro lado e pra trás. Mas assim, uma tragédia a entrada do Preciado no jogo ontem. O Alan Minda, né, jogando pela esquerda, ainda deu uma luz, mandou uma bola na trave. Aquele centroavante do Internacional, Ener Valencia, que era do Inter, perdeu 3 gols inacreditáveis e o Equador derrotado. Olha, se o atleticano que não acompanhou o jogo ontem do Preciado estiver pensando no... Ele não serve de lateral, que dirá de ponta, Ale Oliveira. É, o Preciado que não joga bem no Atlético, né, e na seleção do Equador parece que ele tá no Atlético. Essa que é a verdade, mas não foi bem, né. O Alan Franco é sempre aqui, ó, nota 5 ali, faz o dele, jogando mais pelo lado, é verdade, né? Mas de qualquer forma, achei que o Minda teve até uma boa participação. Agora é um pecado, né, pro Equador, porque essa chave é da Alemanha, né? Então praticamente era a definição da segunda colocação, por assim dizer. A Alemanha que goleou 7-1 pra cima de Curaçao, vai ser líder do grupo. O jogo do Equador, que era pra decidir possivelmente a segunda vaga, toma um gol no finalzinho, Costa do Marfim vence, Equador vai brigar pra ser dentre os terceiros melhores aí. Eu acredito que sim, e tem essa possibilidade porque Curaçao realmente é uma seleção muito frágil, né? Mas de qualquer maneira foi um castigo, né, pro Equador, que teve as melhores oportunidades e realmente acabou tomando esse gol no fim, que complicou demais. Mas dos 3 atleticanos eu gostei mais do Minda. Acho que o Minda também tem um potencial, né, de crescimento, né, depois que tiver mais adaptado, que pode ajudar muito, mas muito mesmo o Atlético. O Preciado, vou contar uma coisa, quem não viu o jogo, nossa senhora, que desastre. É inacreditável. Primeiro, velocidade do jogo. Segundo, não tem espaço pra pensar não, cara. Os caras não tem tempo de dominar a bola, girar o corpo e tal. Que é isso? É um negócio inacreditável. E uma outra coisa que eu tô embasbacado, o Brasil, de todas as... Atenção para o que eu vou dizer. O Brasil, de todos os jogos que eu vi, eu não vi todos,
mas dos que eu vi, o Brasil é o time menos comprometido com o aspecto de marcação. É o time menos intenso entre todos que eu assisti na Copa desde seu início. Obrigado, bom dia e até amanhã. Eu acho que você ouviu primeiro aqui. Quando a gente foi debater sobre a seleção brasileira antes da estreia, antes do início da Copa do Mundo, a gente levantou uma questão, algo que muito nos preocupa, a questão física, a questão de intensidade mesmo que esses caras podem entregar. A gente levantou aqui a questão também de, da seleção, da convocação feita em 2022 para essa agora, são 15 remanescentes. Desses 15 remanescentes, X jogadores podem ser titular. A gente ia falar de 7, acabou que foram 6 titulares na partida diante da equipe do Marrocos. Então, a questão física, a gente já vem batendo nessa tecla desde quando a gente acompanhou essa seleção, jogando os amistosos e a gente fazia as cobranças. Ontem, gente, Japão e Holanda, Costa do Marfim e Equador, Suécia e Tunísia. Foram jogos, né, no plural, foram jogos que a gente viu intensidade das duas equipes até o apito final. Ontem, eu tava comentando com o Daniel aqui antes do jogo do programa começar, a Suécia que normalmente é um time burocrático. As seleções que a gente vê da Suécia são times burocráticos. Tirando aquele time de 94, que eu acho que tinha uma intensidade para aquela época muito alta e com jogadores rápidos, com jogadores mais habilidosos do que normalmente a gente vê da Suécia, mas era 43 do segundo tempo, o time estava marcando lá no alto a equipe da Tunísia. Equador e Costa do Marfim proporcionaram pra gente um dos grandes jogos da Copa e eu tava com uma dó danada, porque aquele jogo caminhava para ficar um 0-0. E era uma pena, porque teve 3, 4 bolas na trave. Um jogo de extrema intensidade, extremamente físico. Então, eu entendo, Everton, quando você fala a respeito disso, HG, porque é algo que se não tiver uma entrega absurda, não vai ganhar Copa, não vai ganhar partida, não vai conseguir classificação. O que se esperava, Valu? A gente comentou antes, quando a gente pegou, eu vi o amistoso do Haiti com o Peru e também com a Nova Zelândia, e a gente veio comentar aqui, o que você viu, El? Porque a gente conversando a respeito disso, eu falei assim, cara, o Haiti me surpreendeu positivamente no aspecto de entrega e de dedicação dos caras. Então, olha só. A Escócia também teve isso. Então, olha só, eu ia chegar lá. E estamos falando a respeito do Haiti, que num primeiro momento a gente pensou assim, não, todo mundo vai fazer saldo contra essa equipe. A Escócia, será que a Escócia foi com esse pensamento? Ficou 1-0 o jogo. 1-0 e poderia ter tomado o empate. Então, olha como que tá o nível da Copa do Mundo. Tem informação importante no Galo. Martim Vargas, ponta argentino de 29 anos de idade, livre no mercado, foi especulado no Atlético e dá para dizer que é um nome que agrada. O jogador teve seu nome discutido internamente e a avaliação foi bem positiva. Vale a lembrança de que ele é revelado no Vélez Sarsfield da Argentina e vendido em 2015 para o Espanhol por 10 milhões e 400 mil euros. Ele ainda passou pelo Adana Demirspor da Turquia, 36 jogos, 5 gols e 13 assistências. Esteve no Shanghai Port da China, onde foi comprado por 3 milhões e meio de euros, e por lá é que a coisa acabou acontecendo. Ele ficou bastante tempo com 98 jogos, 27 gols e 26 assistências. Joga preferencialmente pelo lado direito e chegaria para concorrer, por exemplo, com o Alan Minda. Pode ser um negócio interessante se o Atlético conseguir a liberação do Dudu, o que até agora não foi possível. O Dudu já foi avisado de que não faz parte dos planos, mas ele disse que para deixar o Atlético quer receber os mesmos 1 milhão e 100 mil reais por mês. Com um detalhe, só aceita se mudar para um clube com um projeto interessante.